Alô, gente, bom dia, tudo bem, queridos? Hoje a gente vai fazer a aula 7. A aula 7 é uma aula de revisão de todos os assuntos que nós já abordamos nas lições 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? Então eu vou só passar com vocês aqui, os slides são repetidos, tá? Então você vai ver que as telas são repetidas, eu simplesmente resumi todos os assuntos em uma aula só, tá ok? Então vamos lá. A gente abordou sobre variedades linguísticas, tá? E você vai ver aí alguns exemplos, né, da maneira como as pessoas em determinadas regiões do Brasil elas se expressam, elas falam, são gírias diferentes, né? Essas aulas, gente, já foram todas gravadas e explicadas com detalhes. Então, por favor, você volte lá às aulas para dar uma estudada, tá joia? Então, vamos lá. Existem diferentes maneiras de nós utilizarmos a língua, né? E todas essas diferentes maneiras correspondem a um contexto. Claro que dependendo da palavra que você usa, você tem que interpretá-la de acordo com o contexto a que ela se refere, tá bom? Numa outra aula também falamos sobre sujeito e a gente viu que sujeito é sempre aquele cara que faz a ação da oração? Sim ou não? É falso, né? Qual seria o conceito exato ou mais próximo de sujeito? Então, sujeito é toda e qualquer sentença ou expressão que se refira diretamente ao verbo. Tá joia? Então, nós vimos também sobre isso. Falamos sobre os diferentes sujeitos, né? Os tipos de sujeito, quer dizer, sujeito simples apresenta um núcleo, sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais núcleos. Beleza, pessoal? Já vimos também esse assunto. Vamos seguir. Sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele que não está expresso na oração. Ele não aparece escrito na oração. Ele é oculto, mas ele existe. Tá joia? Para que o sujeito seja oculto, o verbo deve estar na primeira ou na segunda pessoa do singular ou do plural. Tá bom? Estou, primeira pessoa do singular, peguei um exemplo aí do verbo estar, né? Estais, segunda pessoa do singular, estamos, primeira pessoa do plural, e estais, segunda pp, pessoa do plural. Né? Demos um exemplo aí, ó, estamos felizes com a aprovação de todos. Estamos seria aí a primeira pessoa do plural, tá joia? Então, considerando que o verbo está na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, a gente diz que o sujeito é oculto. Tá ok? Então, dei vários exemplos ali. Falamos também sobre o sujeito indeterminado. O verbo está na terceira pessoa do singular ou plural e não pode determinar o sujeito. Por isso que ele é indeterminado. Dei alguns exemplos ali, ó. Vendem-se livros usados, né? Qual é o verbo? Vendem. Quem vendem? Não tem nem como você perguntar quem vendem, né? Então, o que está sendo vendido? Livros. Então, livros usados estão sendo vendidos. Quando você pode transformar esta oração de uma forma assim inversa, vamos dizer, né? A gente diz que o sujeito é indeterminado. Agora vamos lá. Precisa-se, só dar mais um exemplo. Isso. Precisa-se de livros usados. Qual o verbo? Precisa. Quem precisa? De livros usados precisa-se? Então fica esquisito, né? Tá aí na terceira pessoa do singular, quando aparecer também o sujeito é indeterminado. Só para repetir e reforçar, sujeito indeterminado, o verbo está na terceira pessoa do singular ou plural e não pode determinar o sujeito. E, finalmente, falamos sobre a oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, quando não tem o sujeito possível de apresentar. Como é que isso acontece? Verbos indicando fenômenos da natureza. Dei até um exemplo ali, ó. Choveu muito no Rio de Janeiro. Quem choveu? Não tem como, né? O verbo é choveu, você fazer pergunta a esse verbo, ele não tem resposta para você. Então, indicando aí fenômenos da natureza. Tá joia? Verbo impessoal, terceira pessoa do singular. Tá joia? Então, e nós demos outros exemplos ali, ó. Vamos lá. Predicado.
Falamos sobre predicado, quer dizer, predicado ele está diretamente, vamos ver aqui, tudo aquilo que se diz do sujeito, o verbo faz parte do predicado. Tá joia? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, diferença entre sujeito e predicado. Sujeito está, ele relaciona-se diretamente com o verbo e o predicado é tudo que se diz do sujeito. Tá bom? Lembrando que vocês devem estudar, gente, rever as aulas, tá? Aqui é somente uma forma breve, reduzida de que eu fiz para revisar a matéria. Tá legal? Então, se você tem mais dúvidas, vai lá na aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, assista tudo de novo, tá? Para fazer os exercícios. Me parece que a gente vai estar fazendo uma avaliação. Eu não sei se é a avaliação final do bimestre, não sei ainda, mas a coordenação ainda vai conversar com a equipe de professores para a gente decidir o que vai fazer. Mas estejam atentos, já digo de antemão que a matéria que vai cair é toda, desde a aula 1 até a aula 7. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela sua atenção. Façam os exercícios que estão lá no Forms. Abraço!